tema dessa aula vai ser função composta. Bora saber o que é isso. Eu preparei aqui um exemplo, tá? Para a gente primeiro entender qual é o significado de função composta, qual é a proposta, né? Qual é o objetivo da gente obter uma função composta, tá bom? Então, vamos entender primeiro esse meu desenho. Vamos fazer assim, olha, eu vou cobrir essa parte do lado de cá e vou pedir para você observar ali os conjuntos A e B e a função f, tá bom? Então, observa que você tem uma função f de A em B. O conjunto A ali seria então o nosso domínio, tá? E o conjunto B, o contradomínio, perfeito? A função f faz aí uma transformação, um processamento, né? Transforma o 1 no 2, transforma o 2 no 4 e finalmente o 3 no 6. Ficou claro? Presumo que você já fez aula de funções, que você entende um pouquinho disso aí, tá bom? Domínio, contradomínio, etc. Ok? Está compreendida a função f? Beleza. Agora vamos fazer diferente. Vamos cobrir então agora a função f e vamos observar o diagrama do lado de lá. Olha só o que você tem aqui. Uma função g aplicada de b em c. Então agora o domínio da função g é o conjunto b, tá? Com os elementos 2, 4 e 6 e o contradomínio 5, 7 e 9. E a função g transforma o 2 no 5, o 4 no 7 e o 6 no 9. Beleza? Conseguiram enxergar então aqui duas funções, tá certo? Eu poderia ter desenhado separadamente, mas como o domínio da função g é exatamente o contradomínio da função f, montamos tudo isso num diagrama só, beleza? Muito bem. Gente, dá uma olhada agora, olha só que bacana. A função f transforma os elementos do A nos elementos do B. Facinho. E a função g transforma esses elementos do B em elementos do C. Sabe qual é o objetivo da função composta? É você transformar do A diretamente no C, né? Então perceba o que aconteceu com 1. O 1 virou 2 e depois o 2 virou 5. A pergunta é, será que não existe uma função que transforma o 1 diretamente aqui no 5 para não ter que fazer essa intermediação, vamos falar assim, passar ali pelo 2? Percebeu? O 2 foi transformado em 4 e o 4 transformado em 7. Eu gostaria que o 2 viesse diretamente para o 7. Percebeu? Então, essa é a ideia, esse é o conceito de composição de funções, tá? É você conseguir uma função nova que transforma diretamente lá do domínio da primeira no contradomínio da última, tá certo? Para não ter que passar por intermediários. Inclusive aqui eu tenho só um intermediário, né? Eu poderia ter várias transformações e aí a composta faria então lá do primeiro finalmente para o último, tá bom? Como é que seria o diagrama, como é que a gente poderia representar? Olha, com um diagrama de flechas, seria como se a gente apagasse aqui o B e levasse, olha lá, o 1 diretamente no 5, perfeito? O 2 diretamente no 7 e o 3 diretamente no 9. Você entendeu? Consegue imaginar que o B aqui caiu fora? Tá? E aí você tem uma nova função. Então não é nem f nem g. Vamos chamar essa função nova de a função h, tá bom? Então a função h, repare, domínio em A e contradomínio em C. O h transforma o 1 em 5, o 2 em 7 e o 3 em 9. Tá bom? Vamos entender isso, vamos representar isso aqui de uma maneira mais formal. A minha função f, então, ela leva A em B, ou seja, domínio em A contra domínio em B. A minha função g tem domínio em B e contra domínio em C, tá certo? E daí surge, então, a minha função h, né? Dessas duas aqui. Na composição, eu tenho a função h, que vai do A para o C, diretamente do A para o conjunto C. Então, domínio em A contra domínio em C. Tá bom? Agora, olha só. Como a função h, né, esse resultado final foi obtido através da composição de duas funções, ou seja, existia, né, originalmente uma aplicação da f, depois uma aplicação da g, para chegar nesse finalmente,
eu vou dizer que a função h é uma função composta, tá? De f com g. Normalmente, quando você trabalha com funções, os elementos dos conjuntos não são assim tão pouquinhos, né? 3 elementos. Normalmente é um conjuntos reais, são infinitos elementos. E aí, nesses casos, a gente trabalha com leis de formação, né? F de x igual a x mais 5, etc, né? Então, vamos embora lá. A gente costuma chamar os elementos do domínio de x e os elementos do contradomínio, ou seja, depois de aplicar a função f, de f de x, não é isso? Então, como é que funciona isso? Você tem um elemento x lá no domínio, a função f transforma esse cara, e você tem aqui o que a gente chama de f de x, que é o elemento transformado, né? Ou y, né? Muitas vezes se representa por y, tá bom? Agora, olha o que aconteceu. Esses elementos, de uma forma genérica, eu chamei de x, beleza? Chegou lá do outro lado, chegou aqui no b, como o f de x, o valor transformado, né? Os valores de x devidamente transformados. Ok. Quando eu for transformar agora através da função g, os elementos daqui eu poderia chamar de x também, mas na verdade, como eu sei que eles vieram lá através da função f, eles são os resultados, eles são os respectivos f's de x. Então a função g vai transformar cada f de x nesse cara do lado de cá. Percebe? Então, em vez de transformar o x, agora eu vou transformar o f de x através da função g, tá certo? Então, eu vou ter o g, e não de x, mas o g desse valor, e esse valor é o f de x. A gente poderia escrever dessa forma, olha só. Em vez de h, né, a gente vai falar g do f de x, dois pontos, com domínio em A e contra domínio em C. Então, a mesma coisa que eu escrevi lá, eu escrevi neste formato. E por que nesse formato? Para ficar claro, para quem estiver vendo isso aqui, de que trata-se de uma função composta, quer dizer, h não é uma função que saiu do nada. Ela foi originada pela composição de g com f, ou seja, primeiro aplicou aqui dentro, primeiro transformou, né, aplicou o f de x e depois a função g. Primeiro a f, depois a g, tá certo? Então, uma outra forma de representar. E também podemos representar assim, ó, g bolinha f, tá certo? De A em C. É a mesma coisa, é uma outra forma de representar, tá? Essa bolinha aqui a gente lê assim, g composta com f, tá? G composta com F. Normalmente o pessoal fala GOF, porque parece um O. Não é um O, mas é só uma bolinha, mas a gente pode falar GOF, tá bom? Observa que aqui acompanha a ordem G do F de X, GF, tá? Na mesma ordem. Vai dar uma bugada no cérebro, né? Fica meio estranho. São novidades, você não está acostumada, então pode ser que fique esquisito, mas não é difícil, né? Essa primeira eu acho que você compreendeu, né? Então, daqui para cá é só a forma de representar. A gente usa uma dessas duas aqui e não o H, né? Não H ou outra letra, não é comum, para explicar, falar assim, olha, houve uma composição, tá bom? Agora vem o grande barato aqui, nós vamos fazer essa na intuição, tá? E aí depois eu vou dar uma técnica para você fazer as que forem mais complexas. Observa, faz de conta que o A, o B e o C representam o conjunto dos reais. Então, em vez de 1, 2, 3 aqui, o domínio são todos os reais aqui também, todos os reais aqui também, todos os reais, tá bom? E quando a gente tem todos os reais, a gente não representa com um diagrama de Van Euler, porque são infinitos os valores, né? A gente costuma ter uma lei para a função. Será que dá para a gente, aqui intuitivamente, sacar uma lei da função f? Será que você percebeu que o 2 é o dobro do 1, o 4 é o dobro do 2 e o 6 é o dobro do 3? Percebeu, né? Então a gente poderia dizer, por exemplo, que a nossa função f de x é igual a 2x, ou seja, né? Ele transforma cada valor de x no dobro. Então essa seria a lei da função f, tá bom? Mais uma vez vou pedir para você esquecer a função f, tá? Olhar só para daqui para lá, olha, a função g, não é isso? E o que seria a função g de x, né? Presta atenção, g de x seria transformar cada elemento do domínio
Olha lá, o 2 no 5, o 4 no 7 já não é o dobro. Que lei que eu poderia ter aqui? Ah, olha só. Se eu somar 3 ao 2 vai dar 5, somar 3 no 4 vai dar 7, somar 3 no 6 vai dar 9. Olha que legal. Então, intuitivamente, repito, estamos fazendo aqui na base da intuição, a nossa função g de x seria o valor de x mais 3, tá certo? Esse x aqui é uma coisa genérica, tá? Então, eu tenho duas funções, tá legal? Cada uma fazendo uma transformação diferente. Quando você quer fazer, então, a função g do f de x, qual é a ideia? É obter uma função nova, né, a função h, de A em C, ou seja, direto de lá para cá. Será que você seria capaz, também de forma intuitiva, do jeito que a gente fez a f e a g, bolar essa função aqui? Como é que você transforma o 1 direto no 5, sem ter que passar lá por f e g? Espera aí, do 1 para o 5... Se eu dobrar o 1 e somar 3, eu não venho direto? Olha, o dobro do 1 é 2 com 3, 5. Dobro 2 vai dar 4 mais 3, 7. Dobro 3 vai dar 6 mais 3, 9. E deu certo. E aí, intuitivamente, você chegou na função composta. Dobramos, então, o valor do elemento lá tirado do domínio, genericamente a gente chamou de x, né? Pode ser 1, 2 ou 3, no exemplo aqui, nosso x, e soma 3. Observa que ela é diferente daquelas lá, né? Na verdade, ela é a composição das duas, né? Vamos testar? Olha só, se o x for 1, gente, como é que vai ficar? 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. O 1 chegou no 5. Olha que legal. Não estou fazendo duas passagens, estou vindo direto. Se o x for 2, 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. Olha a seta lá levando do 2 para o 7. Aqui é a laranja, aqui embaixo. Beleza? E a do 3 tem que chegar no 9. Vamos lá, se o x for 3, vai dar 2 vezes 3, 6, mais 3, 9. Ok? Muito bem. Veja, na vida real, na hora do vestibular, tá? As funções não vão ser tão facinhas, né, e tão pequenininhas assim que nem essas, e vai ser muito difícil fazer isso na intuição. Então, vamos para uma segunda parte. Eu vou mostrar para você uma técnica para você obter a função composta, não é? Ou seja, de uma forma que, se elas forem mais complexas, você possa fazer num passo a passo e dê tudo certinho. Eu mantive aqui os diagramas porque eles vão ajudar, tá certo? Mas em vez de conjuntos com poucos elementos, a gente vai estar pensando aqui na função f com domínio e contradomínio nos reais e a função g também nos reais, tá bom? Então, mantive aí as funções de uma forma ainda simples, né? São as mesmas que a gente viu agora há pouco, porque o objetivo é você entender qual é a técnica, tá bom? E aí depois, na hora dos exercícios, a gente pode complicar bastante, mas a gente vai fazer isso com facilidade. Olha só, é só você entender. Dadas as funções f de x igual a 2x e g de x igual a x mais 3, então são duas funções, obtenha g composta com f de x e f composta com g de x. Sacou a troca? Tá? Lembrando, vou começar pela g bola f, ou g composta com f. G composta com f, na verdade, é g do f de x, ok? G do f de x. Então, vou começar por essa primeira, tá? Então, como é que funciona? Sempre de dentro para fora. Primeiro se aplica o f de x e depois a g. Então, está de acordo com esse diagrama. Primeiro apliquei o f e depois a g. A gente já sabe até qual vai ser o resultado, né? Mas como é que a gente faz isso? Perceba, a função g de x é x mais 3. Qual é o significado disso? Que o g de alguma coisa vai ser alguma coisa mais 3. Sacou? De novo, vou brincar, mas a brincadeira vai fazer você entender de forma séria. G de coisinha é o quê? Coisinha mais 3. G de triângulo é o quê? Triângulo mais 3. G de banana é o quê? Banana mais 3. G do f de x, como é que você vai escrever usando a lei de formação? Faz de conta que o f de x, então, é banana. Banana mais 3. Então, é o f de x mais 3. Até aí tá tudo bem? Perfeito. Só que eu quero a lei direta, né? Saindo daqui direto para lá.
Qual é o segundo passo? Ora, o f de x não é 2x? Sim. Então eu vou trocar esse f de x por 2x. E olha o que acontece, eu tenho a função composta g do f de x, ou se você preferir, g composta f, né? Igual a 2x mais 3. Perfeito? Bem facinho, né? Agora, olha só, já é bom a gente fazer o outro exemplo, porque para você perceber que isso não é comutativo, tá? Quando ele pede f composta g, é o que? Na verdade, aquele fog, ele é o f do g de x. Agora, esse nosso diagrama aqui à esquerda já não serve mais, né? Por quê? Primeiro você vai sempre de dentro para fora. Primeiro você vai aplicar a função g, a transformação g, para depois você aplicar a transformação f, tá certo? Então vamos lá. O que a função f faz? Ela pega qualquer coisa e faz 2 vezes qualquer coisa. Então, de novo, f de bananinha é 2 vezes bananinha. F de coisinha é 2 vezes coisinha. E o f do g de x? Vai ser 2 vezes o g de x. Mas quem é o g de x? G de x, gente, ele dá aqui, olha, vale x mais 3, quer dizer, g de alguma coisa é esse alguma coisa mais 3. Então eu vou trocar aqui, olha, o g de x por x mais 3, tá bom? O que você tem que tomar cuidado é que 2 vezes o g de x vai ser 2 vezes, né, esse binômio, tá? Então tem que botar um parênteses aqui. Então nós vamos ter que f do g de x, f do g de x igual a 2 vezes, no lugar do g de x eu ponho x mais 3. Beleza? Tá lá? X mais 3. Aplicamos aqui a propriedade distributiva e chegamos em, vamos achar um espaço aqui, a função composta, né, f do g de x é igual a 2x mais 6, 2 vezes 3, 6, beleza? Com isso a gente fez as duas, deu para você perceber que não é comutativo, vai dar diferente, tá bom? E espero que você tenha compreendido. Se você compreendeu, gostou, vou pedir para você compartilhar com seus amigos. Por favor, lembra de deixar o seu like, tá? E inscreva-se no nosso canal para receber novos vídeos. Muito obrigado por sua atenção. Até a próxima aula.